Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 12, diz: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amados, nós temos abordado o assunto da autoridade já há algum tempo. Assunto que é tratado justamente de um modo implícito, mas é tratado verdadeiramente por esse versículo, por esse quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, tendo em vista esse mandamento, nós entendemos que a honra que os filhos devem aos pais se deve a quê? Se deve justamente à relação que eles têm de sujeição e submissão aos pais que lhes foram dados. Sendo assim, esse verso ele trata das relações de autoridade e de submissão em todos os aspectos da vida humana. E nós temos visto isso já há algum tempo. E é muito importante nós percebermos a importância desse assunto, porque nós estamos constantemente nos relacionando uns com os outros, e nós devemos ter em mente o nível de responsabilidade que cada um de nós temos nesses relacionamentos, quer seja numa posição de autoridade, quer seja numa posição de submissão. Então o Senhor tem nos orientado nesse sentido, nesse quinto mandamento. Por quê? Porque para que nós consigamos entender que em todas as relações de autoridade, o Senhor nosso Deus está acima de tudo e de todos. Toda relação de autoridade foi instituída por Ele. Toda a posição, quer seja de autoridade, quer seja de submissão, quer seja como superior ou quer seja como inferior, foram instituídas por Deus. Então a responsabilidade nossa não é simplesmente para com aqueles com quem nos relacionamos, mas sim é uma responsabilidade direta para com o Senhor nosso Deus. Por isso que nós temos visto, irmãos, nos últimos domingos, os deveres que os inferiores têm para com os seus superiores. Nós temos tratado muito também do que? Dessa mentalidade mundana que nós trouxemos, essa mentalidade secularista que nós trouxemos lá do mundo, essa mentalidade que mostra o quê? Que você ser inferior, ou seja, estar debaixo de autoridade, isso mostra que você é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem habilidades, uma pessoa que se está lá para ser mandado. Isso não é bom, né? O mundo diz que isso não é bom. É bom que você ocupe uma posição de autoridade, uma posição que te leve a mandar, te leve a ordenar, a organizar. Só que o mundo não mostra para a gente a importância que existe na posição que nós devemos ocupar como submissos, sujeitos, como inferiores. Às vezes a palavra superior e inferior pode fazer alguma coisa, criar alguma rejeição nos nossos ouvidos. Mas a importância de você compreender que quando você vem a esse mundo, você já vem a esse mundo como o quê? Como inferior. Você vem para aprender a o quê? A obedecer, a se sujeitar. Então, a relação entre superior e inferior foi uma relação estabelecida por Deus. E tanto numa posição quanto na outra, se nós ocuparmos a nossa posição e exercermos a nossa função em dependência e sujeição ao Senhor, independentemente se você está numa posição de superioridade ou de inferioridade, está como autoridade ou como alguém submisso,
tanto uma quanto a outra posição serão honradas diante do Senhor, tendo em vista que você está ocupando essas posições em submissão ao Senhor, Deus que as instituiu. Então, continuando as nossas ponderações sobre os deveres que os inferiores têm para com os superiores, nós iniciamos falando sobre a comunicação, a necessidade de comunicação dos inferiores para com os seus superiores. Eles têm o dever de se comunicar, eles têm o dever de prestar contas. Se os inferiores começam a negar comunicação, a fugir da comunicação, fugir do dever de comunicar-se e de prestar contas, é porque já estão numa posição do quê? De rebeldia. Já estão numa posição de rebelião. Outro ponto que nós tratamos foi a reverência, a necessidade que os inferiores têm de reverenciar e de honrar os seus superiores. E nós vimos isso no trato com os pais, no trato com as pessoas mais velhas e no trato mesmo com o Senhor. Pessoas que estão numa posição superior à nossa devem ser por nós honrados. Terceiro ponto, a obrigação, o dever que nós temos como inferiores de orar e render ações de graças ao Senhor pelas pessoas que ocupam essa posição sobre nós. Orar por aqueles que ocupam uma posição de superioridade, uma posição de autoridade, uma posição como superiores, como cabeça sobre nós. Nós também vimos a obrigação, o dever que nós temos de imitar a fé daqueles que exercem autoridade sobre nós, o dever de fazer do nosso líder um modelo, assim como Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o nosso modelo. Nós também vimos um quinto ponto, que seria a obediência voluntária, a necessidade que nós temos de obedecer voluntariamente e não compulsoriamente. Se você obedece compulsoriamente, você não está se sujeitando, se submetendo à autoridade. Isso tem que ficar muito claro em nossas mentes. Porque assim como nossos filhos, nós fazemos a mesma coisa. É para fazer isso? Tá bom, eu faço. E ainda você fala assim, mas eu obedeci. Eu obedeci. Mas você obedeceu o quê? Aquilo que foi lhe dado, mas não em uma posição de submissão e de sujeição. Então, obediência voluntária, o dever que nós temos de atender aos conselhos, ouvir os conselhos, atentarmos-nos aos conselhos daqueles que são cabeças sobre nós, são líderes sobre nós, o dever de obedecer às ordens voluntariamente. Na semana passada nós falamos sobre pontos da sujeição, o dever que nós temos como inferiores de nos sujeitar à correção que vem daqueles que são cabeça sobre nós, daqueles que estão numa posição de autoridade. O dever de nós nos sujeitarmos na humilhação, ainda que sejamos humilhados por aqueles que exercem autoridade sobre nós, ainda assim nós temos o dever de nos sujeitar. Devemos nos sujeitar na opressão daqueles que exercem autoridade sobre nós, tendo sempre em mente, irmãos, sempre em mente a soberania do Senhor nosso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, e na sua soberania Ele nos coloca de tempos em tempos em determinadas posições, em determinadas situações, para que sejamos quebrados, para que sejamos quebrantados, para que sejamos humilhados. Isso tem que ficar muito claro em nossas mentes. Então a submissão e a sujeição não é somente à pessoa que exerce autoridade sobre você, é uma sujeição, uma submissão a Deus, a Ele que instituiu essa pessoa como autoridade sobre você, a Ele que decretou a situação que você está passando hoje. Tudo isso é contrário àquilo que nós sempre aprendemos no mundo lá fora, no secularismo. Lá, se você é oprimido, grite, reclame, abra a boca, reivindique. Você tem direitos, não é isso?
Então a gente vem com essa mente para o cristianismo, a gente vem com essa mente para o evangelho. A gente não consegue entender, apesar de nós falarmos com nossas bocas, nós não conseguimos entender que nós merecemos o inferno. Por que nós não conseguimos entender? Porque quando as situações apertam e as coisas começam a ficar terríveis de ambos os lados, de todos os lados, você começa o quê? A gritar, a reivindicar, a reclamar. Não é assim? Então, como que nós dizemos que nós somos totalmente, terrivelmente pecadores, totalmente depravados, sendo que quando a situação aperta um pouquinho, o que nós fazemos? Nós procuramos reivindicar nossos direitos. Por quê? Porque você não conseguiu entender ainda quem você realmente é. Se você conseguisse entender quem você realmente é e aquilo que você realmente merece, você não reclamaria e não reivindicaria os seus direitos. Então, amados irmãos, que o Senhor trabalhe em nossas mentes, que Ele venha agir em nós, para que quando formos reivindicar algo, seja para reivindicar para a glória de Deus. Quando formos para reclamar algo, seja para reclamarmos para a glória de Deus, e não tendo em vista o nosso próprio benefício, não tendo em vista a nós mesmos. Isso nós vimos na semana passada, no ponto justamente que dizia para sujeitarmos na correção, na humilhação e na opressão. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, quão grande Tu és, meu Deus, e quão maravilhosas são as verdades contidas na Tua palavra. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é vida. A Tua palavra, meu Deus, transforma as nossas vidas, nossos seres. Ó Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que sejamos transformados à imagem de Cristo, que veio esse mundo sendo Deus e se fez homem, e se humilhou, e na forma de homem se fez servo, e como servo obedeceu até a morte de cruz. Senhor nosso Deus, Pai santo e bendito, ajuda-nos, ó Pai, transforma-nos para que a semelhança de Cristo nós possamos viver nessa vida como mansos, como humildes, como pessoas que choram, pessoas que se lançam aos Seus pés, meu Deus, como sabendo, ó Pai, que merecem o inferno, e que se estamos nessa posição aqui hoje, é por pura graça e misericórdia provida de Ti, meu Pai. Ajuda-nos a entender isso, ó Pai, para que vivamos vidas santas, e vidas, meu Deus, sujeitas e submissas àquilo que Tu tens decretado para nós. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos, ó Pai. Amém. Amados irmãos, no 7º ponto, então, hoje, tentaremos concluir falando sobre a submissão expressa em alguns pontos dos nossos relacionamentos. Então, o primeiro ponto hoje vai ser, dentro da submissão, nós devemos expressar submissão através do que? Da fidelidade. Abram comigo Tito, capítulo 2, verso 9. Tito capítulo 2, verso 9, diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
está falando aos servos, vocês que são servos, não façam aquilo que os servos costumam fazer. Pelo contrário, sejam obedientes ao seu Senhor, dando a eles motivo do quê? De satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Então a fidelidade é uma característica, é uma virtude que vai nos mostrar o quê? Vai expressar o quê? A nossa submissão. Ser fiel é você ser submisso. Submisso ao quê? A um trato, a um contrato, a um pacto que foi feito. A fidelidade, irmãos, ela está diretamente relacionada a um contrato que é feito de ambas as partes. Então, fidelidade é muito compreendida, facilmente compreendida na relação do casamento. No casamento, homem e mulher se unem num contrato. O matrimônio não deixa de ser um contrato. E nesse contrato, eles têm então o quê? A fidelidade como ponto de equilíbrio, um ponto que vai fazer com que ambas as partes convivam ou vivam, em reciprocidade, vivam juntas, convivam. Então a fidelidade, meus irmãos, ela é um ponto fundamental no relacionamento que nós temos de uns para com os outros. Se nós temos um contrato, é importante que se seja o quê? Fiel. Fiel primeiramente ao contrato. Fiel primeiramente à aliança. Então entre marido e mulher nós temos o quê? Uma aliança. E a fidelidade chama-nos a ser o quê? Fiéis a essa aliança. Ser fiel à aliança, ela é algo que excede, é algo maior do que até ser fiel à pessoa envolvida na aliança. Você está sendo fiel à aliança em si. Em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 2, verso 11 diz: fiel é esta palavra, se já morremos com Cristo, com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. O que está sendo dito aqui, irmãos? A relação da fidelidade de Deus para conosco. Por quê? Porque Deus deve alguma coisa a nós? Deus deve alguma coisa a você? Por que que Ele se torna fiel a nós, ainda que nós sejamos infiéis? Porque a aliança estabelecida entre nós, por parte dEle, foi uma aliança que Ele mesmo estabeleceu, pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Ele se faz fiel então a quem? A Ele próprio. A fidelidade de Deus, então, se refere a quê? A uma fidelidade dele para com Ele. É por isso que Ele diz: de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então a relação de fidelidade é uma relação de responsabilidade para com a aliança. A aliança que Deus tem para conosco, por meio do sangue do Cordeiro, é uma aliança da qual Ele mesmo preza. Uma aliança pela qual Ele mesmo preza. Apesar de sermos muitas vezes infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Apesar de sermos muitas vezes infiéis a essa aliança estabelecida entre Ele e nós, ou melhor, estabelecida por Ele a nosso favor, Ele permanece fiel. Por quê? Porque a fidelidade
ela tem uma ligação muito maior com a aliança em si, com o compromisso em si, do que com a pessoa envolvida. Então, quando se fala de sermos fiéis, como Paulo disse, orientou a Tito, para que orientasse aos cristãos serem fiéis aos seus senhores, é numa questão do que nós hoje, nós temos homens, contrato de trabalho, e nesse contrato de trabalho seja fiel ao que foi negociado, seja fiel àquele contrato. Ser fiel ao contrato significa você ser fiel àquele que te contratou. Homens e mulheres, sejam fiéis no relacionamento conjugal. Essa é a realidade. Então, a submissão, ela é expressa também pela fidelidade. É interessante que Deus, Ele faz uma aliança conosco através do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele se submete a essa aliança que Ele mesmo estabeleceu. Ele não ultrapassa essa aliança. Ele pôs limites a Ele próprio, e Ele é fiel a isso. Nós somos chamados à fidelidade por meio do que? Da submissão. Submeta-se, sujeite-se. Submeter-se e sujeitar-se. A submissão, a sujeição é expressa pela fidelidade que você tem para com o contrato realizado. Então, amados irmãos, é interessante, é importante nós vermos isso, porque as virtudes cristãs, as virtudes ensinadas pela palavra do Senhor, elas se perderam ao longo da história, e elas vêm se perdendo mais e mais. Quando a gente fala de fidelidade, muitas vezes some da nossa cabeça o que é fidelidade. Quando nós falamos de lealdade, eu não faço nem ideia do que seja lealdade. E aí, se eu falo para você, defina para mim o que é fidelidade, o que é lealdade, qual a diferença entre fidelidade e lealdade, você não consegue. Por quê? Porque são virtudes que têm perdido o sentido, têm perdido o valor, principalmente no meio cristão, infelizmente. Era algo para ser preservado por nós, era algo para ser mantido por nós, e tem sido o quê? Nós temos feito isso, nós nos responsabilizamos muitas vezes, nós fechamos contratos, nós fazemos alianças e nós quebramos de uma hora para outra, nós rompemos de uma hora para outra, nós não estamos dispostos a sofrer o dano, nós não estamos dispostos a falar, a cumprir, a honrar a nossa própria palavra. Eu não estou falando de pessoas lá fora, eu estou falando de pessoas aqui dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro da igreja. Nós somos assim. Quantas vezes nós fechamos contratos, fizemos alianças? Quantas vezes, quantos de nós nos tornamos membros da igreja e vimos todas aquelas cláusulas lá que são exigidas de nós como membros, e aí quando começa-se a colocar aquilo em ações, as pautas começam a ser colocadas em atos, a gente começa a reclamar. Mas você não se lembra daquilo que você mesmo tratou e daquilo com a qual você mesmo se comprometeu? Não. Mas por quê? Porque agora está apertando meu calo e eu quero mais cuidar de mim mesmo, das minhas ansiedades, das minhas necessidades, das minhas satisfações, do que atender a um contrato que foi feito lá atrás. É por isso que tanto casamento está indo para o inferno, por causa disso. Você fez um contrato. Você quando casou, se não quando casou, depois que casou, você entendeu
que você, homem, tinha que dar a sua vida pela sua esposa, tinha que viver por ela, tinha que dar vida para os seus filhos. Você tem a obrigação de levá-los a Cristo. E por que você está assim agora? Porque nós não somos fiéis àquilo que nós nos comprometemos. Nós somos o quê? Infiéis. E aí você fala assim, mas eu quero ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo Ele veio a esse mundo, viveu uma vida santa, e perto da morte ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque o compromisso que Cristo teve, o Filho teve para com o Pai, desde a eternidade passada, foi um compromisso de quê? De vir a esse mundo e morrer por pecadores como nós, como você, como eu. E ele manteve-se o quê? Fiel ao propósito ao qual Deus o designou. Isso é fidelidade. Mas calma aí, mas ele está sofrendo dano, ele vai sofrer o dano, ele vai sofrer prejuízo? Vai. Não foi esse o contrato? Não foi esse o trato? Não foi essa a aliança? Mas agora eu estou sofrendo, gente. Eu estou sofrendo. Você acha que eu tenho que passar isso por causa de um contrato que eu fiz lá atrás? Sim. Uma aliança foi feita. Sofra as consequências dessa aliança. Estão percebendo? A relação de fidelidade, então, nós não sabemos mais o que é ser fiel. Nós não sabemos o que é ser fiel. Fiel é honrar com um trato, com um contrato, com uma aliança feita lá atrás, independentemente das consequências. Ainda que as consequências dessa aliança venham a te trazer dor, sofrimento, venham a te levar a situações em que não são muito confortáveis, muito agradáveis, muito satisfatórias, a sua obrigação é o quê? Manter-se fiel. É por isso que muitos de nós, uma vez feito o contrato, e você começa a trabalhar, daqui a pouco você já está reclamando do seu serviço, está reclamando do seu patrão. Quando nós casamos, passou aquele momento da euforia, do paixão, daquela emoção inicial do casamento, você começa a fazer o quê? Reclamar. Meu querido, você fez uma aliança, seja fiel a ela. Você sendo fiel a essa aliança, você vai mostrar o quê? Submissão. Que você é submisso àquilo que você mesmo determinou para a sua vida. Aquilo que você mesmo está naquilo que você mesmo se comprometeu a fazer. Isso é fidelidade. Amém, irmãos? Amém? Por mais, nós estamos acostumados, irmãos, esse é o problema nosso. Nós estamos acostumados, e com igreja, quer um exemplo? Um exemplo meu. Você passa por igrejas, a situação começa a apertar, você começa a ver os problemas, você está, estou fora. E o compromisso que você firmou lá atrás? Eu não pensava que ia acontecer isso que está acontecendo aqui agora. Estou saindo fora. É assim que nós vivemos. Os nossos compromissos, nenhum compromisso que nós façamos, que a gente venha a fazer, ele é um compromisso sólido, um compromisso real, um compromisso verdadeiro. Não, porque as coisas começam a apertar, você cai fora, e você pega tudo aquilo da qual você tinha se comprometido, você joga para trás, você fala: não quero. Então nós somos o quê? Nós somos muitas vezes meninos, crianças, que você fala assim para a criança assim: filha, vamos estudar hoje sobre os animais? Vamos, vem aqui. Aí você fala aqui, esse animal, ele é assim, assim, assado. Estuda, pensa um pouquinho mais, tenta analisar aqui, pesquisa para mim, da onde esse animal ele costuma viver,
Onde esse animal costuma se... Ah, não, tá dando trabalho isso daí. Eu pensei, a criança começa, eu pensei que estudar sobre animais era eu ver um animalzinho, pintar um animalzinho. Era só isso. Mas aqui eu tenho que começar agora a pesquisar, analisar, estudar, entender, memorizar. Isso dá trabalho. Não quero não, estou fora. Nós fazemos igualzinho crianças. Você vai e fecha um contrato. Você faz uma aliança. E nessa aliança você começa a colocar na sua cabeça, ou já vem com essas ideias na sua cabeça, de que nessa aliança tudo é flores. Quantos de nós não casamos com aquela mentalidade de casamento tipo Disneylândia? Eu vou casar e vou ser feliz para sempre. Vou viver feliz para sempre. E aí começam os problemas que fala, não, isso não. Isso não estava no contrato. Isso não estava na aliança. Então o que acontece? Nós somos pessoas hedonistas. Nós vivemos em torno daquilo que nos dá prazer. Nós vivemos em torno daquilo que nos dá prazer. Dá prazer? Eu estou dentro. Não dá prazer? Estou fora. Nós somos capitalistas. Dá lucro? Eu estou dentro. Dá prejuízo? Eu estou fora. É assim que nós vivemos. E é assim que nós vivemos no nosso cristianismo. É assim que nós vivemos no nosso evangelho. É assim que a gente vive. Eu estou na igreja, está me dando lucro? Tá, legal, estou junto. Está começando a vir os prejuízos? Eu tenho que servir, eu tenho que me dar, eu tenho que me entregar? Estou fora. É assim que a gente vive. Somos hedonistas. Vivemos por prazer. Eu estou na igreja em comunhão com os irmãos. Se a comunhão está me dando prazer, estou dentro. Faço parte. Pode contar comigo por que der e vier. Essa comunhão começa a me dar o quê? Me levar ao sofrimento, ao quebrantamento, à humilhação. Estou fora. Estou fora. E aí eu pergunto para vocês, que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Percebem? Que evangelho que nós estamos proclamando? E que evangelho nós temos crido? Qual é o evangelho que nós estamos... Que evangelho é esse que nós estamos crendo? Um evangelho que não tem cruz, porque apesar de nós falarmos de cruz, quando a cruz chega perto de nós, a gente pula fora. É um evangelho que não tem cruz. É um Jesus Cristo que não tem. É um evangelho que não tem morte. Porque quando se fala de morte, estou caindo fora. Estão entendendo, irmãos? Essa é a nossa situação. Então quando se fala de fidelidade, é aquilo que Jó disse a respeito do Senhor: ainda que ele me mate, nele esperarei. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com ele, ou melhor, ele fez uma aliança para comigo, e eu criei. E ainda que ele me leve à morte, à cruz, dia após dia, eu estou firmado nele. E ainda que eu vacile, e por qualquer motivo, eu muitas vezes venho a negar essa cruz, e a negar essa morte, ainda que por qualquer motivo, eu venha a fugir de carregar a minha cruz, de tomar a cruz sobre mim e negar-me a mim mesmo, ele permanece fiel. E ele vai me dar outras oportunidades para que eu me negue a mim mesmo e tome a minha cruz e o siga. Porque ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à aliança que ele estabeleceu conosco. Amém, irmãos? A submissão também é expressa pela lealdade. Lealdade é outra palavra da qual nós não compreendemos o significado. Lealdade é outra palavra, é uma outra virtude desconhecida por nós. Nós não sabemos o que é ser leal.
E ser leal é diferente de ser fiel. Se ser fiel está ligado, está relacionado à aliança feita, ao contrato feito, ao compromisso estabelecido, a lealdade está ligada à pessoa com quem foi feito esse compromisso, à pessoa com quem foi feito esse contrato. As duas palavras estão de tal forma unidas. Se eu sou fiel, eu sou leal. Se eu sou leal, eu sou fiel. Não tem como você ser leal e não ser fiel, ou você ser fiel e não ser leal. Fidelidade sem lealdade não é fidelidade. Se fidelidade é um compromisso que eu tenho com a aliança estabelecida entre mim e a outra pessoa, a lealdade é o amor, é o compromisso que eu gerei dentro de mim mesmo, a parte da aliança com a pessoa com quem eu me comprometi. Agora, dizer o seguinte: eu sou leal a você, mas não ao nosso compromisso, não existe. Quem é leal é fiel. Ou dizer, eu sou fiel ao nosso compromisso, mas eu não tenho relação nenhuma com você, também é mentira. Também é mentira. Quem é fiel no compromisso é leal no relacionamento. E isso nós vamos ver, irmãos, na história de Davi. Abram comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Se tem um personagem na palavra do Senhor, na Bíblia, fora o nosso Senhor Jesus Cristo, se tem um personagem nas Sagradas Escrituras que revela muito, que nos revela muitas virtudes das quais nós perdemos, esse personagem é Davi. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, verso 1, nós vamos ver a história de Davi fugindo mais uma vez de Saul. Desde que Davi mata o gigante Golias e ele entra para o exército de Saul, Saul começa o quê? A perseguir Davi, a querer matá-lo, por várias vezes. Não foram uma, nem duas, nem três, foram várias as vezes. Foram várias as vezes. Algumas vezes explícitas, outras vezes implícitas. Quando ele fala para Davi, para ele casar com a filha dele, ele teria que trazer 100 prepúcios, se não me engano, de filisteus. Ele está falando o quê? Que ele morra pelas mãos dos filisteus. Nisso ele já tinha tentado antes, enquanto Davi dedilhava a harpa, ele já tinha tentado matar Davi com a lança 2 vezes. Nisso ele está perseguindo Davi na caverna de Adulão. E por fim, nesse momento, essa é a última vez que Saul tenta matar Davi. E aqui nós estamos em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 26. E nós vamos ler esse capítulo. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Então Davi, pela segunda vez, Saul, pela segunda vez, ele reúne o seu exército. Na realidade, segunda vez não, por várias vezes. Agora é pela última vez, digamos assim. Ele reúne seu exército para ir atrás de quem? De Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, na realidade,
no outeiro de Aquila, defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. 5. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Então o que acontece? Saul veio à procura de Davi. Saul se acampou no outeiro de Aquila e está lá Saul. Davi percebe onde eles estão e fala para os seus homens: quem vai descer comigo até lá, onde eles estão acampados? E o Abisai diz: eu descerei contigo. E foram somente os dois. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Então Saul estava deitado, dormindo, e a lança dele fincada na terra, ao seu lado. Abner e o povo estavam deitados ao redor do rei. Então, para proteger o rei Saul, estava o Abner e o povo tudo deitado ao redor dele, acampados. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso segundo. Ou seja, Saul está dormindo, um só golpe mataria aquele homem. Deus tinha colocado Saul às mãos de Davi. O inimigo de Davi estava lá, diante dele, dormindo, desprotegido, desguarnecido. Morreria e morreria sem fazer barulho algum. Versículo 9: Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Davi está falando, um dia ele vai morrer, ninguém é eterno, vai chegar o dia dele que ele vai morrer, ou ele vai morrer no campo de batalha, ou Deus vai matá-lo, enfim. Não está, Davi está falando para Abisai, não é essa a nossa função, não estamos aqui para isso. Porque Davi reconhece o quê? Reconhece que Saul é ungido do Senhor. O que é isso? Reconhece que Saul é autoridade instituída por Deus. Ah, mas aí a consciência de Saul, de Davi, ou os homens de Davi poderiam dizer: mas Davi, pelo amor de Deus, ó quem é Saul, dá uma olhada em quem é Saul, analisa, pensa se não é Deus que está te dando a graça agora de acabar com o rei mesquinho, o ímpio, um rei fraco como era Saul, um rei iníquo como era Saul, incrédulo. Vê se não é essa a oportunidade. O que Davi fala? Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? É um reconhecimento do quê? De autoridade. Não naquele sentido que o povo tem falado aí, não toque no ungido do Senhor, não é isso. Não é isso. Mas o reconhecimento que Deus tinha instituído Saul como rei, e Deus o tiraria dali. Se na infidelidade de Saul ele estava ocupando aquele lugar que Deus tinha estabelecido, Deus ia tirá-lo dali. É isso que está sendo dito por Davi. Irmãos, nós temos um homem aqui, Davi, que há muitos anos, já tinha sido ungido rei por meio de Samuel.
Aqui já tinha passado vários anos. Ele podia muito bem falar o seguinte: realmente, passou o tempo de Saul. Passou. Eu fui ungido rei. Eu entrarei no lugar de Saul. Facilmente. Na nossa mentalidade, na nossa cabeça, nós faríamos isso facilmente. Eu faria isso facilmente. Agora, Davi está disposto a quê? A sofrer o dano. Está disposto a continuar de que maneira? Fugindo de Saul. Por quê? Porque já tinha acontecido isso lá atrás. Na caverna de Adulão, Davi já tinha poupado a vida de Saul. E ele pensou consigo, deve ter pensado consigo mesmo: acho que agora Saul, ao ver que eu poupei a vida dele, que eu não quero mal para ele, vai parar de me perseguir. Não foi isso que aconteceu. Não aconteceu lá atrás. Agora Davi tinha motivos a mais para matar Saul, sabendo que se ele matasse Saul, acabou a perseguição. Ele volta em paz para a terra dele e fica normalmente como ele estava antes. Por quê? Porque nessa condição que Davi está, ele está como fugitivo, durante muito tempo fugindo de Saul. Está vivendo onde? No deserto, fugindo de ajuda, por ajuda de um, de outro, muitas vezes. Então o que acontece? Mais um motivo para que Davi matasse Saul. E o que Davi fala? Versículo 9: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Entendem, irmãos? Aí nós vamos falar o seguinte: isso é fidelidade. É fidelidade. É fidelidade do quê? De um servo ao seu Senhor. Mas não para por aqui, ele continua. Versículo 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância, ou seja, eles estavam acampados num vale, eles estavam acampados numa parte mais baixa, e Davi, o que ele faz? Ele pega e sobe e se coloca em cima do monte, e de lá de cima, numa distância razoável entre eles, ele grita, 14, bradou o povo e a Abner, filho de Nero, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há entre Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes a vosso Senhor, ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então Davi fala: Abner, cadê a lança do rei e a bilha que estava na cabeceira dele? Cadê? Onde está? Verso 17: então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei meu senhor. E disse mais: por que persegue o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei meu senhor, as palavras de teu servo. E se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Olha o que Davi está falando: estão me perseguindo.
Eu estou distante da herança do Senhor, eu estou distante de Israel, de Jerusalém, estou distante do povo. Você me perseguindo, você está me falando assim, vai, segue a outros deuses, sai de perto de mim. É como se vocês falando assim, vai embora, segue a outros deuses, toca a sua vida. Davi está falando assim, por quê? O que eu fiz para ser perseguido? 20, agora pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. 21, então disse Saul mais uma vez, porque Saul já tinha dito isso antes, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos moços e leve-a, pague, porém o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Irmãos, percebam aqui, irmãos, pague o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Havia um contrato de aliança, um contrato de comprometimento entre Saul e Davi. Saul como rei, Davi como servo. Saul como rei, Davi como servo. Davi como servo tinha se comprometido a quê? A defender seu rei e senhor. Davi como servo tinha se comprometido a quê? A guerrear as guerras de Davi. Isso é o que? Fidelidade. Mas o que Davi mostra é que vai além da fidelidade. Davi, ele era leal a Saul, ainda que Saul os estivesse perseguindo, ainda que tudo isso que foi feito, Davi soubesse que não traria resultado nenhum. Vocês vão ver no final que depois de Saul pedir perdão e tudo mais, o que Davi faz? Davi desce e abraça Saul? Não, Davi pega e vai embora, e Saul para o seu canto. O que é isso? Davi sabia que não podia se confiar a Saul, mas ele permanece o quê? Leal. Existe lealdade por parte de Davi para com o homem que estava perseguindo-o, para com o homem que estava procurando matá-lo. Um rei com autoridade que devia estar buscando o quê? A proteção de seu súdito, pelo contrário, estava buscando o quê? A morte dele. E o seu súdito, na condição, ou melhor, na consciência de quem ele era e de quem era Saul, e na responsabilidade que ele tinha para com Deus, apesar de ser perseguido e estar correndo o risco de morte, ele fazia o quê? Permanecia leal. Ele diz, pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Irmãos, quantas vezes nós não brigamos e discutimos com os nossos pais e não saímos todos revoltadinhos? Por quê? Porque não estava sendo feita a nossa vontade. Quantas e quantas vezes, sob a desculpa de que, não, meu pai está me oprimindo, meu pai está minha mãe não. Quantas e quantas vezes eu olho para mim e falo, meu pai, quantas e quantas vezes nós não saímos de igrejas com uma boa razão,
com um bom motivador, um santo motivador até. Segundo o versículo tal, no livro tal, fala o seguinte, tem que fazer isso, aquilo, não vou ficar mais aqui não, estou indo embora. É mesmo? Que fantástico! Com razões aparentemente santas e piedosas. Quantas vezes nós chutamos o pau da barraca, por quê? Porque estávamos sendo o quê? Oprimidos, estão me perseguindo, eu não consigo mais viver como eu vivia antes, estão me afligindo, sabe, eu tenho que sair daquele lugar. É mesmo? Quantas e quantas vezes nós saímos de emprego, por quê? Porque o patrão o cara se tornou insuportável, ele não era desse jeito, agora, rapaz, não dá, porque ele faz isso comigo, ele faz aquilo comigo, ele faz aquilo outro comigo. É mesmo? Coitado de você. Irmãos, constantemente nós temos feito isso. E nós mantemos uma fidelidade, entre aspas, enquanto eu estou lucrando, enquanto eu estou sendo bem cuidado e sendo satisfeito naquela posição. Quando acabam-se a satisfação, os benefícios, o lucro, quando entra o prejuízo, a dor, o sofrimento, o quebrantamento, a humilhação, eu estou fora. Não é assim que a gente vive. Não é assim que nós vivemos. Não é assim que muitos do nosso meio cristão, evangélico lá fora têm vivido. Muitos, você entra num grupo de WhatsApp de cristãos, e alguns até de pastores, você vê absurdos. Por quê? Porque ninguém pode sofrer o dano. Ninguém está disposto a sofrer o dano. Mas isso você percebe que nem conscientemente. Não é nem uma questão de consciência de você falar assim, eu estou sofrendo aqui, estou numa guerra. Eu não queria estar passando por isso. Não queria, mas eu vou me sujeitar, me submeter. Nem para mostrar, nem para manter as aparências. Está sendo feito isso no meio cristão evangélico hoje, reformado inclusive. Não, a ideia é, apertou meu calo, eu grito, eu pulo e saio fora. Chegou mais próximo de mim, eu vazo. Não quero compromisso, não quero comprometimento, não quero uma proximidade maior, não quero um relacionamento mais próximo, mais íntimo, não quero. Eu não quero, porque isso vai me trazer o quê? Problema lá na frente. Não quero. Eu quero manter o quê? As minhas aparências de santidade. Eu venho na igreja, sento, ouço a mensagem, levanto e vou embora. Se vocês puderem, nem me visite. Porque visitando vai estreitar o relacionamento, vai gerar problema e eu não quero. É assim que a gente vive. É assim que nós temos vivido, é assim que muitos têm vivido. Mas olha só, a atitude de Davi para com Saul: pague o Senhor a cada um a justiça e a lealdade. Quantas e quantas vezes você parou para orar e falar assim: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou sendo oprimido, por que será? Será porque eu estou pecando? E eu estou recebendo as consequências do meu pecado? Se for isso, Pedro fala: você aguentar o sofrimento, você não faz nada com obrigação. Aguenta aí, filho. Consequência do seu pecado. Agora, será que a gente chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Será que aqueles que estão sobre mim, como liderança, sobre minha cabeça, estão pecando contra mim? Se eles estiverem pecando contra mim, Senhor, pague o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Isso não vai impedir que eu permaneça o quê? Fiel, que eu permaneça leal. Estão entendendo? Porque não tem
infidelidade e deslealdade que possa ser desculpada pelo pecado alheio. Não tem. Não tem. Sabe aquele caso do cônjuge, né? O marido ou a esposa. Suponhamos a esposa. A esposa traiu o marido. Traiu o marido. O que o marido faz? Ela não foi fiel. Ela foi desleal. E eu vou fazer o quê? Vou traí-la. Essa traição dele não pode ser desculpada pela traição dela. É por isso que Deus, a nosso respeito, diz: se vocês forem fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Se nós formos desleal, Ele permanece o quê? Leal. Ele não pode negar a si mesmo. Se nós estamos sendo infiéis ou desleais devido ao pecado alheio, a infidelidade, a deslealdade continua sendo sua e não do outro. Então não existe desculpas. Estão percebendo? Estão percebendo? A gente facilmente quebra um contrato e rompe uma amizade. A gente facilmente quebra um contrato e rompe uma amizade. Por quê? Porque aquilo já não está me trazendo mais satisfação, prazer e lucro. Nós continuemos, irmãos. 24. Assim como foi a tua vida, Davi continua falando para Saul, assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos de ti, Saul? Não. Não é de ti, Saul. Assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. A lealdade não está fundamentada. A lealdade do cristão não está fundamentada nos benefícios do terceiro. A lealdade e a fidelidade do cristão estão fundamentadas em Deus. Amém? Por que Davi estava sendo leal a Saul enquanto Saul o perseguia e queria matá-lo? Porque ele não estava sendo leal somente a Saul. A lealdade dele a Saul era um reflexo da lealdade dele para com Davi, com Deus. Da lealdade dele para com o Senhor Deus. Irmãos, é impressionante. Às vezes eu fico pensando, eu nasci num berço evangélico e eu passei com meus pais por várias igrejas, vários grupos, vários movimentos evangélicos, vários. Conhecemos centenas e centenas e dezenas de pessoas. E hoje nós estamos aqui. Me pergunto, daqui 10 anos, estaremos juntos? Nessa mesma igreja? Daqui 20 anos, estaremos juntos? Essa amizade e esse relacionamento cristãos que surgiram hoje, que hoje é desfrutado entre nós, será preservado? É realmente fruto de piedade? Ou daqui a algum tempo, por qualquer motivo, vocês ou eu sairemos e deixaremos tudo para trás e começaremos tudo de novo? A nossa vida é uma vida de divórcio. Já perceberam isso? A nossa vida é uma vida de divórcio.
Quem aqui tem amigos de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos? Para pensar. Para pensar, e eu estou pedindo para vocês pensarem no sentido de vocês, cada um de nós. Não as pessoas nos abandonarem. As pessoas nos abandonarem, você não pode fazer nada. Correto? Você não pode fazer nada, principalmente se você estiver alicerçado na palavra do Senhor. Se as pessoas se abandonarem, amém. Fazer o quê? Mas da sua parte, quantas vezes você já jogou tudo para o alto e falou, não quero mais nada disso? Por quê? Porque está sendo pesado para mim. Está mexendo com o meu ego, está mexendo com o meu eu. Essa cruz eu não quero levar, não. Quantas vezes nós já fizemos isso? Já pararam para pensar? A nossa vida é uma vida de divórcio. A gente não estamos dispostos a sofrer o dano. Não estamos dispostos a sairmos no prejuízo. Até mesmo as nossas amizades. Para para pensar. Quantas vezes eu não me relaciono com aquela pessoa que pode me trazer algo a mais que eu não tenho? E você fala, nossa, que piedade. Mas eu deixo aquele que está abaixo de mim, a quem eu poderia estar me doando, me oferecendo e eu ajudando, eu deixo de lado. Não, isso aqui, eu me vejo muitas vezes eu fazendo isso. Com pessoas que podem me acrescentar. Eu estou lá conversando. E vamos lá, vamos compartilhar, vamos desfrutar, vamos conversar aqui das verdades de Deus. Agora, para alguém que é um menininho na fé, fala, não, vou ficar me doando, não. Aí você não tem muito assunto. Irmãos, pelo amor de Deus, o que está sendo mostrado aqui? O nosso comprometimento é com quem? É com o Senhor. A nossa lealdade é com Ele. A nossa fidelidade é para com Ele. É por isso que, se você está debaixo da autoridade de um déspota, você ainda assim poderá ser fiel e leal. Está debaixo da autoridade de um homem vil, ímpio, você ainda assim pode ser fiel e leal. Não há desculpas para a infidelidade e a deslealdade. Não há. Se você está sendo infiel e desleal, é por culpa e consequência sua, não de outro. 25. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o quê? O seu caminho. E Saul voltou para o seu lugar. Saul reconhece os seus pecados, mas houve reconciliação? Não. Houve arrependimento? Não. Porque sem arrependimento não existe reconciliação. Se não há reconciliação é porque não houve verdadeiro arrependimento. E se não há arrependimento e reconciliação é porque o pedido de desculpas, o pedido de perdão foi superficial. Mas pensem, irmãos, quem foi Davi? Pensem, quem foi Davi? Davi é exemplo para nós de lealdade e de fidelidade, independentemente do objeto, da pessoa para com quem ele estava sendo fiel e leal. Ele estava sendo fiel e leal a um nada. Saul era um zero à esquerda. Se você for pegar a história de Saul, é horrível a história de Saul. Mas Davi permaneceu fiel e leal. Isso significa o quê? Que Davi permaneceu o quê? Submisso. Então eu digo para vocês,
Eu vejo muitas pessoas questionarem muitas vezes fidelidade, submissão, lealdade, no que diz respeito, por exemplo, a uma mulher cristã com um marido ímpio. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo, mas o exemplo perfeito. É possível ser fiel e ser leal? É. Mas ele é ímpio, ele está me traindo. É possível você ser fiel e leal. É possível você ser fiel e leal. Mas ele me agride, ele quer me matar. É possível você sair da sua casa e continuar sendo fiel e leal. Você vê aqui, Davi não estava em Jerusalém com o rei. Ele não estava lá em Israel com o rei. Ele não estava mais no palácio do rei, não podia mais servir ao rei pessoalmente, porque o rei queria o quê? Matá-lo. Davi fugiu. Você vê muitos pastores orientando mulheres a divorciarem-se. Se divorciarem, não. Tira a mulher de perto do marido que quer matá-la. Deixa ela em outro lugar. Mas ainda nesse outro lugar, ela poderá ser o quê? Fiel e leal. É possível. É possível ser submissa, ainda que distante de um traste que quer matá-la, quer prejudicar a vida dela. É possível. Nós estamos vendo Davi. Davi expressa a submissão que ele tem para com Saul. Como? Por meio da fidelidade e da lealdade. Mulher, você deixa de ser fiel e leal ao seu marido, mesmo ele sendo um ímpio, um déspota, um carrasco, um iníquo, quando você começa a criticar e meter o pau no seu marido. Servo, você deixa de ser fiel e leal quando você pega o seu patrão e começa a descascar o abacaxi em cima dele, ou começa a falar um monte do seu patrão. Filhos, vocês deixam de ser leais e fiéis quando começam a falar um monte de seus pais, ignorando a autoridade que eles têm sobre vocês. Irmãos, isso tem que se tornar real em nossas vidas. Percebam, toda a virtude, a virtude ela é oposta ao vício. Você se vicia a algo por quê? Porque aquilo te traz lucro e satisfação, ainda que momentâneos. A virtude não necessariamente. Você ser fiel e ser leal pode ser penoso, pode ser dificultoso, pode ser trabalhoso. Estão entendendo? São virtudes. Você fala assim: eu quero ser uma pessoa virtuosa, eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ser um homem virtuoso. Mas a gente tira dessa palavra virtuoso, ter virtude, nós tiramos a parte que nos traz o quê? Prejuízo e dano. E aí você só vê o quê? A parte que vai te trazer benefícios, a parte que vai te trazer honra. Aquele fulano, ele é fiel. Pensa no camarada fiel. E aí você fala assim: eu quero receber o carimbo de fiel, eu quero receber o carimbo de leal, eu quero receber as honras de quem é fiel e de quem é leal. Mas eu não quero sofrer o dano de quem é fiel e de quem é leal. Eu não quero sofrer as consequências de quem é fiel e de quem é leal. Porque ser fiel e ser leal traz consequências. Percebam, irmãos, todas as virtudes que vieram e foram implantadas por Deus através do cristianismo na nossa sociedade, todas as virtudes, elas fazem uma referência a Cristo. Em que aspecto? Elas são belas, são bonitas, elas merecem honra, elas merecem glória, mas elas trazem consigo sofrimento, elas trazem dor, elas trazem morte. A gente obriga nossos filhos a falar assim: você já agradeceu?
fulano te deu aquela bolacha. Você disse obrigado? O que significa isso? Você dizer obrigado e você se humilhar e falar assim: agradeço o que você fez por mim, porque eu não merecia. É isso. E a gente considera isso como educação. Não é educação. Isso é virtude. É virtude você reconhecer que você não merecia aquilo que foi te dado. É por isso que você agradece. Toda virtude vai trazer consigo então a ideia do quê? De não merecimento. Merecimento do quê? Do inferno. Toda virtude vai trazer a ideia do quê? De morte. Morte de nós mesmos, morte da sua velha natureza. E vida com Deus, com Cristo. Agora, quando a gente fala de virtude, a gente só quer a parte bonita, a parte da honra, da glória. Agora, a parte que gera morte, gera sofrimento, gera dor, gera cruz, isso você não quer. Isso você não quer. Lembre-se, ser fiel é doloroso, é dolorido, é trabalhoso, leva à morte, morte de quem nós somos. Ser leal é dolorido, é doloroso, é trabalhoso, leva-nos à morte de quem nós somos. Está entendendo, irmãos? Toda virtude, ela direciona-nos para quê? Para a morte. Toda virtude nasce em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Falamos só de 2 pontos, tem vários outros, mas com a graça do Senhor, na semana que vem a gente continua. Mas a submissão, ela é expressa pela fidelidade e pela lealdade. Se você é fiel, tem sido leal, isso mostra que você tem sido submisso. Se você não tem sido submisso, você é um infiel, você é um desleal. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão gratos somos a Ti, Pai. Senhor, quantas maravilhas vemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que se fez, meu Deus, homem, veio viver entre nós e como servo se entregou a nosso favor. Senhor nosso Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e mostra-nos, ó Pai, quão grandioso é sermos iguais a Cristo. Quão grandioso é sermos transformados à imagem de Cristo. Mas não permitas, ó Pai, que sejamos enganados, colocando em nossas mentes somente as honras e as glórias de sermos semelhantes a Cristo. Faça-nos enxergar, meu Pai. Faça-nos enxergar, meu Deus, quão penoso e quão trabalhoso é estar, ó Pai, à semelhança de Cristo. Quanto de nós vai ser exigido de morte, de negação, ó Pai? Faça-nos enxergar, meu Deus. Quantos de nós temos investido, ó Pai, investido o nosso tempo e nossos recursos em construir uma torre, sem considerar o fim da obra? Quantos de nós temos investido nossos recursos, começando uma guerra, sem analisar se temos as condições de concluí-la? Senhor, quantos de nós estamos no cristianismo, no evangelho, enganados, achando que o evangelho é só flores, e quando estamos se aproximando, meu Pai, as tribulações, as perseguições, nós começamos a nos desanimar. Não permitas, ó Pai, não permitas que sejamos aquele solo, meu Deus, aquele solo rochoso, do qual, caindo a Tua palavra, a semente do Teu santo evangelho, ela logo cresce, logo nasce, logo cresce, e em seguida vem a murchar-se com o calor das perseguições, das provações. Senhor, não permitas, ó Pai. Ara essa terra, Pai. Are, Senhor, a terra dos nossos corações. Tire, Senhor, as pedras. Tire, Senhor, as rochas. Faze de nosso coração um solo, Senhor, fértil,
para que caindo a tua palavra venha a germinar, crescer e frutificar a 30, 60, 100 por um. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Por meio do teu Santo Espírito, meu Deus, faça-nos enxergar que a morte na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo foi realizada a nosso favor, e que essa morte, ela exige de nós morte diária. Exige de nós que diariamente neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz e sigamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos enxergar, meu Pai, que isso não precisamos fazer sozinhos. Isso jamais poderíamos fazer sozinhos. Isso não podemos de modo algum fazer sozinhos. Mas é pela força do Teu Santo Espírito, que em nós habita, é que podemos, meu Deus, mortificar os feitos do corpo, de modo que certamente viveremos. Que a vida de Cristo se manifeste em nós, por uma vida de piedade, por uma vida de santificação, por uma vida de morte e de negação, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.